E aí? Já parou para pensar numa sala de aula que funciona mais como um laboratório de ideias? Pois é, exatamente essa a proposta que a gente vai explorar hoje, com base num trabalho super interessante do Eduardo G. Moradi, da UF, que repensa a educação na universidade a partir da prática. Vamos começar com uma pergunta que é o ponto central de tudo. Como é que se aprende a resolver um problema que simplesmente não tem resposta pronta no livro? Como a faculdade pode preparar profissionais de comunicação para um mercado onde os maiores desafios são sempre novos? A resposta talvez esteja em inverter a lógica de como a gente aprende. A ideia aqui é uma virada de chave no ensino. Sabe aquele modelo tradicional? Semanas de teoria para só depois, quem sabe, chegar na prática? A proposta aqui é o contrário. É começar com a mão na massa. É aprender fazendo para depois buscar a teoria que ajuda a entender o que foi feito. Olha só, aqui fica bem clara a diferença. A gente sai do que o Paulo Freire chamava de modelo bancário, aquela ideia de que o professor deposita o saber no aluno, e parte para o modelo de diálogo. Nele, o professor vira um mediador e o conhecimento é construído em conjunto, a partir das vivências de todo mundo. E essa citação do Paulo Freire resume tudo perfeitamente. O ponto central é esse. Aprender não é um processo passivo, de só sentar e ouvir. É um processo ativo, de criação. É sobre construir o próprio conhecimento. E é essa autonomia que torna a educação algo que realmente transforma. Mas claro, essa ideia de aprender na prática não nasceu do nada. Ela se apoia em alguns gigantes do pensamento educacional. Vamos ver rapidinho quem são as mentes por trás dessa proposta. Começando, claro, pelo próprio Paulo Freire. A contribuição dele é fundamental. A ideia de que o diálogo e o questionamento são a base para uma educação que liberta, em vez de domesticar. É sobre aprender a ler o mundo, e não apenas as palavras. Aí entra David Kolb, que organizou essa filosofia toda num método prático. Ele mostrou que o conhecimento não é algo que a gente só adquire e guarda. Na verdade, ele está sempre sendo construído e reconstruído a cada nova experiência que a gente tem. E aqui está o ciclo de Kolb em ação. É um processo que não tem fim, por isso é tão poderoso. Primeiro, a experiência concreta, fazer algo. Depois, a observação reflexiva, parar para pensar sobre o que aconteceu. Em seguida, a conceitualização abstrata, tentar entender e aprender com aquilo. E por fim, a experimentação ativa, planejar e testar o que se aprendeu. E aí, o ciclo começa de novo. E para fechar, temos Donald Schoen, que nos trouxe o conceito de prático reflexivo. A ideia dele é que o bom profissional não é aquele que só sabe a teoria, mas sim aquele que consegue pensar sobre o que está fazendo enquanto está fazendo. É uma espécie de inteligência da ação, a união perfeita entre o pensar e o agir. Bom, a teoria é muito interessante, mas como isso funciona numa sala de aula de verdade? Vamos dar uma olhada em duas disciplinas do curso de comunicação para ver como essa filosofia vira prática. No primeiro exemplo, em pesquisa de mercado, a turma já começa com um desafio prático. A missão é atuar como uma agência e criar um projeto de pesquisa. Só que o briefing vem com lacunas, de propósito. O objetivo? Fazer todo mundo perceber que o mais importante numa pesquisa não é ter as respostas, e sim aprender a fazer as perguntas certas. Agora, na disciplina de gestão de crise, a coisa fica ainda mais dinâmica. A atividade principal é uma criação do professor Lucas Bastos, o jogo dos cancelados. A proposta é bem direta: simular a gestão de crises de imagem usando casos reais de celebridades que, bem, deram o que falar. A mecânica é a seguinte: os grupos analisam essas crises reais. Eles pesquisam, debatem, dão notas para cada critério e, o mais importante, precisam defender as análises para o resto da turma. De repente, conceitos que parecem abstratos, como reputação, viram algo super concreto e estratégico. Ok, as atividades parecem bem dinâmicas, mas o que os alunos realmente ganham com isso? Além da nota, que habilidades eles levam para a vida e para o mercado? Os benefícios são bem diretos. Estamos falando de desenvolver pensamento crítico e analítico, de ganhar autonomia e proatividade, de conseguir ligar a teoria com a prática de verdade. E mais, aprender a agir com estratégia em cenários de incerteza, entender o peso social da comunicação e, claro, saber argumentar e defender ideias. E aqui está a grande conclusão. A prática não vem para tomar o lugar da teoria, de jeito nenhum. Ela vem para dar vida à teoria. Quando se começa pela experiência, a teoria deixa de ser algo distante, num livro, e vira uma ferramenta real, uma lente para entender e agir no mundo. No fim das contas, essa abordagem vê a educação como algo muito maior. Vira um ato de intervenção consciente no mundo,
em que o conhecimento se torna uma ferramenta de emancipação. É sobre equipar as pessoas para que elas possam não só entender a realidade, mas principalmente para que possam transformá-la. E a gente termina com essa provocação. Se aprender é, fundamentalmente, aprender a agir, fica a pergunta: a educação que a gente recebe ou que a gente promove está de fato nos dando as ferramentas para mudar alguma coisa? A reflexão fica no ar.